Só fica na nossa retina o que foge da nossa rotina. Do meu nascimento em Propriá, não é só os primeiros dias do meu nascimento, eu fiquei lá, em seguida fui para Gararu. É a minha mais remota, mais distante lembrança. Eu com 3 anos de idade, eu me lembro disso. Só fica na nossa retina o que foge da nossa rotina. E eu me lembro dos meus 3 anos, porque à noite nós nos mudamos de Gararu para Japaratuba, porém passando por Propriá e fazendo do Rio São Francisco a nossa estrada. E subimos, meu pai, seus filhos e minha mãe, numa canoa que nós chamamos de tolda, uma canoa grande, que tem essa tolda, uma espécie de iglu. E ali minha mãe forrou, colocou os lençóis brancos, os travesseiros, e nós dormimos por algumas horas de Gararu até Propriá, descendo o Rio São Francisco em direção à Foz. Nietzsche para estressados. 99 doses de filosofia para despertar a mente e combater as preocupações. E há coisas de Nietzsche extraordinárias. Por exemplo, há mais sabedoria no seu corpo do que na sua filosofia mais profunda. Observar a natureza, para que pressa nas coisas boas, né? Ver a vida pausadamente, contemplativamente. O homem tem necessidade de intervalos, de pausa, né? É preciso parar nas coisas, no sentido de dialogar com elas. Não estou dizendo que ele dissesse isso, mas isso é minha interpretação. O artista, por exemplo, Alexandre, ele não coisifica nada, ele personaliza tudo. Ele para nas ditas coisas e dialoga, conversa, e elas se animam a mandar a sua própria essência, né? Manda o recado da sua própria essência para os artistas. E os artistas nada mais fazem do que transmitir o recado das coisas, do universo. Os físicos quânticos confirmam isso, dizendo a partir de Einstein, isso foi em 1905, Einstein cunhou essa expressão, o efeito do observador. Ele foi quântico, né, um físico quântico, dialogando observando atentamente a anatomia e a fisiologia das partículas subatômicas, dos nêutrons, dos prótons, dos elétrons. Ele percebeu que uma partícula se relaciona com outra, elas se interpenetram, se estranham, mas também se complementam, elas mudam de configuração, de textura. Mas o observador também desencadeia reações no objeto observado. E a ponto de ele, né, notar que certas partículas, mais do que se transformar em novas partículas, elas saltavam como que do nada, como um raio que espoca do céu, sem nenhuma processualidade, né? Elas saltavam para o estado de ondas, né, vibracionais, já com outra natureza. Se você transportar o princípio quântico do efeito do observador para o mundo jurídico, pode se perguntar, e o intérprete não pode dialogar com o dispositivo e desencadear reações normativas nele? Meu pai era juiz de direito, estudioso, cultor da língua portuguesa, escrevia e falava com apuro vernacular, e o poeta inspirado, clássico, acadêmico, parnasiano em rigor, com sonetos ao estilo de Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, Olavo Bilac. E minha mãe gostava de tocar piano, teclado, violão e gostava de cantar. Ela e 2 irmãs, todas tocavam e cantavam, todas 3 baianas.
A baianidade é assim, não é? Circula pelo sangue do baiano uma musicalidade comparável à do carioca, né? E eu me criei nesse ambiente de suavidade pelo lado da minha mãe, de música, né? De abertura para o lado mais alegre da vida, mais solto, mais descontraído. E a influência do meu pai, que de um lado era artista, porque poeta, e de outro lado cientista, porque jurista. Fazia um casamento por amor entre ciência e arte, ou pela ordem, arte e ciência. O sentimento abre os poros do pensamento. Não é o pensamento que abre os poros do sentimento. Então, quando a gente começa uma investigação cognitiva, por exemplo, investigativa no plano teórico, no plano profissional, pelo sentimento, começa bem. O pensamento vem depois. Eu, quando vou equacionar um tema jurídico, e fazia muito isso no Supremo, eu reunia os assessores, os juízes auxiliares em torno de uma mesa e dizia: olha, vamos nos esquecer de que temos memória. Vamos nos esquecer de que temos memória. Vamos fazer aqui a experiência do nada cognitivo, do zero teórico no ponto de partida. Ninguém aqui sabe absolutamente nada. Vamos enxotar o ego com o seu estoque de pré-compreensões, de pré-informações, de preconceitos, todas as vezes. Então, essa coragem, não é, para buscar um conhecimento de primeira mão é necessária. Talvez seja a maior de todas as coragens, a coragem de ousar. E a palavra coragem em francês é courage. É uma palavra composta. Ela se compõe do prefixo age, de agir, e de cœur, de coração. Coragem é o agir do coração. Não é interessante isso? O agir do coração. Depois o intelecto vem e arremata. Mas o ponto de partida tem que ser essa coragem para sair da zona de conforto intelectual e esvaziar o próprio barco dos seus conhecimentos. Os orientais chamam de experiência do barco vazio. O que é o barco vazio? É exatamente essa coragem de você esvaziar, tirar do convés do seu barco, dos porões do seu barco, todos os conhecimentos, tudo que lhe ensinaram, e singrar o mar aberto, não é? Sem estoque nenhum de conhecimento. Eu passei quase 10 anos no Supremo ininterruptamente. E aprendi, antes de tudo, que o Supremo é uma casa de fazer destino e destino nacional. Ele comprova, confirma que a vida é exigente de unidade, unidade em tudo. Aliás, Heráclito dizia isso num fragmento também genial. Ele dizia: na contraposição visível, vírgula, a harmonia invisível. Ou seja, na contraposição dos polos contrastantes, não há nada que não tenha o seu oposto, né, na vida e dentro da gente. A harmonia invisível, o ponto de equilíbrio, o ponto de estabilidade, o ponto de unidade, que não é um ponto de estagnação, nem de estratificação, não. É o executivo e o legislativo. O judiciário surgiu como uma síntese, como um ponto de conciliação, de unidade. Mas quantas decisões o Supremo não tomou de arejamento mental, por exemplo, homoafetividade? Afinal, se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar ou ser felizes heterossexualmente, as de preferência homossexual seguem na mesma toada, só podem se realizar ou ser felizes homossexualmente, ou homoafetivamente, como hoje em dia mais e mais se fala, talvez para retratar o relevante fato de que o século XXI já se marca pela preponderância da afetividade sobre a biologicidade. Assim, interpretando por forma não reducionista o conceito de família, penso que este Supremo fará o que lhe compete. Manter a Constituição na posse do seu fundamental atributo da coerência, pois o conceito contrário de família
família, implicaria forçar o nosso magno texto a incorrer ele mesmo em discurso indisfarçavelmente preconceituoso ou homofóbico. Os mesmos direitos reconhecidos à união estável entre casais heterossexuais assistem esses direitos aos pares homoafetivos. O Supremo decidiu que a mulher tem o direito de interromper a sua gravidez de feto anencéfalo, não se lhe podendo impor o martírio de levar às últimas consequências uma gravidez prometida ao túmulo. E aqui eu invoco Charles Fourier, que disse o seguinte: o grau de civilização de um povo se mede pelo grau de liberdade da mulher. Aí o Supremo vem e diz: a mulher grávida de feto anencéfalo tem o direito de, querendo, interromper essa gravidez. Um organismo incontornavelmente empacado ou sem qualquer possibilidade de sobrevida. Ainda uma vez, locução tomada de empréstimo à resolução do Conselho Federal de Medicina, por lhe faltar as características todas da espécie humana. Metaforicamente, o feto anencéfalo é uma crisálida que jamais, em tempo algum, chegará ao estádio de borboleta. A Lei Maria da Penha, a Lei da Ficha Limpa, ambas tiveram sua constitucionalidade reconhecidas pelo Supremo. A proibição do nepotismo, olha que tranco, né? Que contratura nessa tradição triste nossa do patrimonialismo, do avanço na coisa pública, de confusão entre tomar posse no cargo com tomar posse do cargo, como se o cargo fosse uma propriedade individual e um prolongamento da copa, da cozinha, do feudo, enfim, do ocupante dele. Liberdade de imprensa, liberdade de humor, marcha da maconha, dizendo: olha, o Supremo não está aqui apregoando o uso da maconha, não. Está dizendo o seguinte, que nenhum tema da vida, nem Deus, pode se blindar contra a sua discussão. Então eu aprendi que o judiciário, ele pode transformar a sociedade não por criar normas jurídicas, mas por interpretar a Constituição, sobretudo, a partir da Constituição, interpretar o direito com um olhar mais atualizado, mais humano, né? Como quer a Constituição. Como a própria... Ativista é a Constituição, não é o Judiciário. Proativa é a Constituição. Brasília é a capital da República. Então você tem uma capital da República in natura, né, em muitos aspectos. Você tinha o manguezal, a maré, o rio e o mar. Tudo assim sucessivamente. E no manguezal, o manguezal encorpado, as garças dormiam e levantavam voo de manhã. Dormiam à noite e levantavam voo de manhã. Ou seja, o ninhal das garças era esse manguezal, à beira da maré. Muito bem. À noite, a partir das 18 horas, elas voltavam para o manguezal. Vinham os bandos, né? Passavam rente ao meu apartamento. Eu ficava olhando aquilo sucessivas vezes, muitos e muitos dias. Eu gostava de ficar ali vendo esse espetáculo, do retorno das garças ao seu ninhal. Mas antes do pouso, elas faziam um passo de dança, uma coreografia, uns volteios, assim, como que preparando mesmo o pouso para a maior suavidade possível. Elas me davam a impressão até de que por uns instantes elas levitavam, entendeu? Não era mais voo, era uma levitação. Eu sei que de manhãzinha elas levantavam voo,
mas também levantavam voo com certo cuidado. Eu notava que elas faziam movimentos típicos de quem estava tomando cuidado mesmo consigo, né? Aí eu percebi o seguinte: quando elas passavam de volta, passavam rumo ao desconhecido de manhã, saindo, portanto, do manguezal, nenhuma delas tinha a menor mancha de lama nas suas penas, todas alvas, branquíssimas, imaculadas. Aí eu chegava à conclusão de que aquele pouso hiper cuidadoso, coreográfico, levitacional, né, das garças era muito mais do que um cuidado asséptico, era um cuidado ético, como que dizendo para si mesmas, para quem quisesse ver: olha, eu vivo aqui nesse locação, mas eu não me contamino. Uma nesga que seja de lama, eu não deixo que manche o alvor das minhas penas. É uma verdadeira parábola isso, né? A parábola das garças. Então isso comprova que você pode estar transitando pelas mais altas esferas do poder. Nada mais perigoso do que o poder. E não se contaminar jamais. Permanecer imaculadamente fiel aos seus princípios, né? Eu hoje, né, entendo, olha que lindo aqui, entendo que as religiões existem para a gente não fechar com nenhuma, né? Isso não significa menosprezá-las, não. Eu respeito todas. Então eu posso ir a uma cerimônia, ir a um centro espírita, ir a uma mesquita, ir a uma igreja católica. Vou com a mesma reverência, o mesmo respeito. Agora, não fecho com nenhuma, eu simplesmente experimento a emoção do momento, do local. De ordinário, eu me coloco nesses ambientes respeitosamente. Eu quero pertencer ao todo, não quero mais me comprometer com a parte do todo. Holisticamente, eu quero o visual do todo, o experimento do todo, como se o todo fosse um todo sem partes. E de certa maneira né? É possível ver o todo como um todo sem partes. É a história do barco vazio. É aquilo que o momento, né, determina, impõe, né, convence você de que é assim. Pronto. Significa que aquilo vai durar para sempre. Você pode mudar de opinião. Mas partido político e confissão religiosa, eu já não tenho nenhum propósito de me filiar, de me vincular a nenhum deles. A religião, né, é uma ponte. Como diria Hegel, há uma ideia incriada que é o Criador de todas as coisas. É uma entidade que não tem nem princípio, nem meio, nem fim. Então, eu não preciso mais da mediação dos sacerdotes, dos pastores, né, dos rabinos, não preciso. Eu me conecto diretamente com o que eu acredito ser a fonte, né, da vida. Então, estou satisfeito assim. O senhor medita? Medito, eu faço há mais de 20 anos. Meditação oriental. Uma vez eu li um texto muito interessante, dizendo assim, num desses místicos, não sei se foi o Osho ou o Krishnamurti, um deles, dizendo assim: vocês do Ocidente precisam de drogas. Nós do Oriente não precisamos. Nós vendemos drogas para vocês no Ocidente, é outra coisa. Produzimos para vender. Mas vocês precisam da droga. E por que vocês precisam da droga? Ele explicou. É que o ser, o ocidental, o médio, ele se sente em desequilíbrio. Ele sabe que está fora do seu próprio eixo, está fora de sua órbita. Ele está na periferia do seu ser, não está no centro. E ele usa a droga para voltar ao centro do seu ser, para resgatar
o que perdeu? O seu lado direito do cérebro, é o lado da emoção, o lado do sentimento, o lado do coração. Coração neurônio, né? Não é coração músculo cardíaco. Com tudo que o coração, o sentimento, a emoção tem de peculiar. A intuição, a premonição, a imaginação, né? A capacidade de penetrar na carne do real, né? Por instantaneidade, num súbito de percepção das coisas, sem a processualidade da mente racional cartesiana. Então, como vocês no Ocidente embotaram esse lado direito do cérebro, da emoção, do sentimento, do coração, e por consequência da intuição, da premonição, da imaginação turbinada, claro que ele não disse turbinada, mas é como se dissesse. Então vocês usam droga para voltar para esse lado direito do cérebro, né, e assim recuperar o equilíbrio. É como se ele dissesse, esse autor, vocês descrevem na vida uma trajetória saci. A metáfora é minha, né? Andam numa perna só, a perna da chamada mente racional, lógica, metódica, cartesiana, intelectual. Nós do Oriente nunca saímos do lado direito do cérebro. É uma explicação interessante para o uso da droga. Aí ele completa. E o que nos leva a permanecer nesse estado de equilíbrio, de otimização funcional entre os dois lados do cérebro, o lado direito, emoção, o lado esquerdo, razão, é a meditação. Então veja a valia, a valiosidade, né, a serventia essencial da meditação. Manter você na posse da sua centralidade. Você permanece no domínio da sua centralidade. E por consequência, com sua autoestima no ponto, né, feliz consigo mesmo. E a meditação realmente, eu pratico há mais de 20 anos e dou esse testemunho de que ela nos equilibra, nos deixa tão racionais quanto emocionais. Agora, começando aquela história, por onde começar? Pelo mais próximo, né? Pelo mais visível, pelo mais concreto, pelo mais disponível ao nosso ser. E o mais disponível é o sentimento, não é o pensamento. No ventre materno, ali na nossa vida intrauterina, o que vem primeiro é o sentimento. O pensamento é como que um fenômeno ou uma categoria pós-parto, porque o sentimento implica uma elaboração, né, mental, uma concatenação de ideias, um refinamento teórico, na capacidade de entender as coisas, entender racionalmente. E o pensamento, o coração, a emoção não, leva você não a entender a vida, mas a compreender a vida. Num súbito de percepção, você compreende a situação, compreende as pessoas e se torna mais tolerante, mais compassivo, mais solidário, né, pelo dado da compreensão. Spinoza dizia isso. Nas coisas ditas humanas, não há o que ridicularizar, nem o que crucificar, há só o que compreender. A meditação cumpre esse papel. Eu até diria o seguinte, que pela meditação você consegue ficar acordado, ou, aliás, atento, né, vigilante, como quem está acordado, e descontraído como quem está dormindo. Você consegue isso na meditação. Então, na meditação, você consegue o seu ponto máximo de atenção com o mínimo de tensão, ou com nenhuma tensão. Porque atenção com tensão é estressante. E atenção sem tensão é diletante, é descontraído, é repousante, né? É reconfortante. E a meditação é essa fagulha de Deus, digamos assim. É esse vislumbre do definitivo, é a percepção do eterno, ainda que por frações de segundo. Instante, não é? Fração essa que você vivencia com toda intensidade e realmente experimenta a eternidade.
A meditação propicia instantes, né? Instantes, ainda que brevemente, de experimento da própria eternidade. O tempo não existe. O que se presentifica ali no seu ser é a eternidade. Houve, num dos meus instantes de meditação, eu experimentei uma emoção tão forte, uma descontração tão profunda, né? Um equilíbrio, né, tão grande, que eu, sentado como estava, peguei uma caneta e escrevi assim num papel, num livro, algo que me marcou profundamente. É um poema longo, mas os primeiros 4 versos vou ver se consigo reproduzir. Esse poema não está em nenhum dos livros lidos por você, de minha autoria. O poema é assim: a meditação ensina a ler os movimentos labiais do tempo. Ensina a tocar na pele das cores com dedos de cetim. Ensina a fisgar o silêncio e a deixar-se deglutir por ele. Ensina a engatar na subida do êxtase uma recidiva azul. E por aí eu prossigo. Eu acredito que nós estamos atingindo um ponto de saturação. E é preciso chegar ao ponto de mutação. Vamos mudar, vamos virar essa página, vamos quebrar esse paradigma do excesso de racionalização. Essa identificação é equivocada entre o intelectual, o racional e a superioridade individual, né? Botando o lado que é mais, digamos, mais urgente ainda de vivenciar, que é o lado emocional. Eu até chego a dizer que a emoção abre os poros da razão e a recíproca não é verdadeira. Não falo de emotividade como exacerbada, não. Uma pessoa que não raciocina nada, né? E que se apaixona por tudo com extrema facilidade, exacerbando até a sua sentimentalidade, não é isso. Eu sei que há uma gradação no plano do sentimento. Por exemplo, afeto é afeição, né? Amor é uma afeição profunda. Paixão é uma afeição desvairada, né? Há uma gradação nas coisas, no plano da sentimentalidade. Mas eu estou convencido de que, começando pela emoção, você se transporta para o mundo dos valores, da compaixão, da tolerância, da solidariedade, da compreensão, e por desdobramentos sucessivos, você pratica a liberdade, a igualdade, a fraternidade, o pluralismo. Os artistas são afetuosos, né? São sensíveis, mais do que sensíveis, são sensitivos. Eles criam beleza, né, a partir da sua emoção, mais do que a flor da pele, a flor da alma. E a oxitocina é comprovadamente o hormônio, não é, do amor, do estado amoroso. Por isso que esse estado amoroso é típico dos artistas no seguinte aspecto: os artistas, eles não coisificam nada, né? Eles personalizam tudo. Esse rio aqui, esse lago, essa luz, o som que se ouve, né? O movimento das nuvens, né? O passar da garça, olha que garça maravilhosa, parece até que nos ouviu. Aliás, eu acho que ela nos ouviu e quis fazer parte desse momento aqui. Né? Tudo isso, né, é próprio dos artistas a partir da sua abertura afetiva para a vida e para o mundo. Não há coisa para o artista, tudo é um ente, tudo é um ser. Então, digno de diálogo, de contemplação, né, de reverência. O artista vive em estado de gratidão com a sua experiência telúrica. E eles fazem a experiência do barco vazio, né? Eles se desacumulam de conhecimento, se esquecem de que tem memória e se disponibilizam para o recado do universo.
que é um recado sempre novo. E se não houver no espaço da subjetividade da gente também esse vazio, não é? Como é que o universo vai nos preencher se nós estamos abarrotados de memórias, de lembranças, de planos, de saudades, de rancores? Não é? Não há espaço para o universo nos assambarcar, se apropriar de cada um de nós. Um mais um igual a um, né? Tudo é um holisticamente, embora tudo seja um dinamicamente. O homem comum faz da sua experiência uma linguagem. O artista faz da sua linguagem uma experiência. A postura do barco vazio, né, que leva o artista a não coisificar nada, personalizar tudo. E quem se habitua a personalizar as coisas, jamais pode coisificar as pessoas, né? Os artistas são humanistas. Olha que coisa, que paisagem bonita aqui, o pessoal lá em cima. Né? Eu no Supremo, eu dizia coisas poeticamente, por intuição. Mas isso não tem valiosidade jurídica. Pode ter estética, literária, mas não tem filosófica, mas não tem jurídica. Aí o que era que eu fazia? Eu fazia a viagem de volta, ia ao direito positivo, aos dispositivos, à Constituição, às normas, para convencer os outros ministros, percebeu? As embarcações não foram feitas para o porto, né? Assim é o coração da gente. É preciso realmente arriscar, correr riscos. Dizia Vinícius de Moraes, a vida só se dá para quem se deu. Ou seja, a vida só se dá por inteiro a quem por inteiro se dá a vida.